Tassi. Eu sou o Bernardo Vivas. E esse é um podcast em família. Dos primos que mais se irritam no Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um Sabe o que me irrita? O podcast que não substitui a sua terapia. E hoje quem vai trazer uma irritação sou eu, Bernardo. Porque eu tô indignada de pensar... Bom, o título do episódio de hoje é Palavras, Apenas Palavras. Porque o que me irrita é quando você tem uma pessoa... Quando existe uma pessoa que não cumpre com aquilo que fala. Uma pessoa que não tem apego nenhum, não sente remorso em desdizer, não tem responsabilidade sobre aquilo que disse. A pessoa, ela não tem comprometimento consigo com aquilo que fala e muito menos com o outro. E o que acontece? Se a pessoa, ela não honra aquilo que ela fala... Eu detesto a palavra honra, eu não gosto muito, mas... Não, eu gosto de honra. Aqui cabe. É porque eu acho que ela foi muito mal usada por muito tempo. Tudo é muito mal usado, enfim. Por muito tempo? Não, às vezes por menos tempo, mas... Mas assim, eu acho que quando a pessoa ela não honra a palavra dela... Perfeito. O que me resta sobre você? Se não a sua subjetividade, eu não tenho nada. Não, mas é porque, tipo assim... Tem as pessoas que falam, não, o que importa são as ações, né? Assim, Só que assim, falar é uma ação. Sim. Afinal de contas. Sim. Perfeito? Aham. E você... E se sua ação vai contra a sua palavra, não vale a sua ação. Exatamente. E o que eu acho é o seguinte. Quando você fala e aí você corresponde àquilo que você falou, pra mim, você tá me dando um signo de que eu não preciso esperar você fazer pra acreditar em você. Então, tipo assim, você falou X. Sei lá, a gente vai gravar semana que vem. Aí chega na quinta-feira e você vai lá e grava comigo. Então isso já é um sinal que eu tenho que falar. Giovana, se ela falar o negócio, a não ser que algo extraordinário aconteça, aquilo vai acontecer. Se o que você fala não é seguido por aquilo que você faz, e você cria uma coisa que é... Você vira um mistério. Agora eu tenho um quebra-cabeça. Sim. Porque eu vou ter que ficar investigando Mas Giovana. mais do que um mistério, pra mim, é como se você perdesse o que te define. Porque eu acho que a nossa subjetividade é o que te faz não ser simplesmente uma fibra ótica que envia informações. Entende? Porque, assim, se você... Quando eu tava pensando sobre esse tema, eu fiquei pensando sobre, tipo, o que é uma pessoa íntegra? E aí... Eu fui numa coisa mais básica. Uma pessoa íntegra, ela não é fragmentada. Ela, por inteiro, cumpre ou segue valores e subjetividades que criam essa unidade que é o seu sujeito. Mas isso aí é neurose, né? Porque, tipo assim, ninguém é íntegro. Não, mas a assim. questão é a seguinte. Não tem problema. Tipo, na sua integridade existem contradições. Você pode errar, você pode mudar de opinião. Você pode ter duas coisas que não combinam. Você pode ter... Só que isso não é o meio... Por exemplo, eu posso ter dois pensamentos... Ao longo do episódio eu vou pensar em alguma coisa. Mas assim, eu posso ter dois pensamentos que eles são contraditórios. Isso... Eles são verossímeis. Eles são verossímeis. E eles não indicam que eu vou faltar com a minha palavra. Aquilo que eu falei. E é você se responsabilizar. Porque eu posso muito bem falar e me arrepender. Mas aí você precisa assumir que, pô, não devia ter dito. Poxa, falei errado. Agora, tem gente que simplesmente finge que eu não disse. Pra você ter ideia, eu convivi com uma pessoa que eu só podia discutir com ela por mensagem. Tudo gravado. Tudo gravado, tudo registrado. Tudo registrado. E é claro que assim, eu preciso... Estão falando pra eu chegar perto do microfone aqui. Eu sou jovem, perdão. É porque, assim, tem um lado que é o seguinte. Eu sei que tem um problema meu, que é querer confiar na pessoa. Isso é, tipo, responsabilidade minha. Mas eu acho que tem um que é total responsabilidade da pessoa consigo e com os outros, que é seguir aquilo que fala. Ou assumir aquilo que falou. E eu acho que isso vem porque... Por algum motivo, uma coisa que eu falei no comecinho, que era... As pessoas parecem que não reconhecem a fala como ação, né? Parece que é tipo assim... O que eu faço tem... E isso vem muito... Sem querer entrar em política... Isso tem muito aquela ideia da separação... Não existe... A palavra não comete dano, sabe? Aquela coisa de... Você tem liberdade pra falar o que você quiser?
Eu gosto disso até. Mas assim, existe uma ideia implícita de que o que você fala não tem consequência. Do que o que você fala não tem impacto Eu acho real. que isso vem de um problema mais grave, que é como se a pessoa não identificasse a palavra como algo concreto, como algo que existe. Pelo fato dela... Se ela não é registrada, se ela não é um objeto físico, se ela não é algo que eu vejo, então ela não existe. Cara, ou não existiu. Isso tem uma coisa que tem na faculdade de Direito, que é, você vai ter aula sobre contratos, e o contrato falado é contrato. Tipo assim, se eu falei com você, Tá. vamos fazer tal coisa, isso é um contrato válido legalmente. Só que quando você ouve isso na faculdade, você fala, não é. Mas não é. Mas não pode ser! Não é mesmo que não é, tipo assim. Porque, tipo assim, você fala, cara, eu falo aqui, a pessoa fala que eu não falei, acabou, e aí? Mas é porque isso é uma coisa que a gente é isso, a gente desvaloriza a palavra a um ponto que Mas aí ela não é autônoma. Outro, aí vai pra um outro problema, que é, tudo bem, eu fiz esse contrato, mas aí se eu vou reivindicar ele, como eu comprovo que ele existiu? Não, claro, mas é porque essa necessidade de comprovação de que existiu já vem de uma ideia de que, tipo assim, eu falei, mas eu posso desfalar. É óbvio que do ponto de vista jurídico é melhor você ter uma coisa escrita, mas assim, isso... A reação visceral do estudante de direito quando vê isso fala... Nada, para com isso. Isso mostra essa coisa que você tá falando. Não, tipo assim... tem uma coisa que quando a gente desvaloriza a palavra como algo autônomo, algo que tem um significado e um valor próprio, a gente passa a usar a palavra como instrumento, né? Que é tipo assim, eu falo algo, não porque eu quero dizer esse algo, mas porque eu quero gerar uma reação em você. Então, tipo assim, tipo uma espécie de... Fazer um elogio vazio. Chega a falar, Giovana, você... Pô, tudo que você fala sobre futebol, pô, incrível. Giovana nunca viu futebol, mas eu tô falando pra ela porque eu quero que ela goste de mim. Porque eu quero que ela... Enfim, eu quero bajular. Essa ideia do elogio como bajulação... O elogio como bajulação é uma palavra que é mero instrumento. Mas eu acho que a pessoa... Porque o valor dela tá naquilo que ela vê. A reação que a pessoa teve a isso. Exato. O que a pessoa me dá com isso. São coisas talvez um pouco mais concretas. Concretas entre muitas aspas. Porque você pode estar simplesmente se iludindo sobre as conclusões que você tá chegando. Mas você consegue visualizar muito mais do que a palavra que você profere. Exato. Agora, eu fico pensando assim... A pessoa que não honra com aquilo que fala... Eu não sei muito bem qual é o intuito dela. Porque ou ela é uma pessoa muito desapegada com o que é importante na vida. Ou... ou a pessoa, ela... Eu simplesmente não entendo. Porque o esforço que você faz pra lidar com fugir do seu compromisso... me parece muito maior do que o esforço de cumprir o compromisso. Cara, a ansiedade... Da fuga. De quando, tipo assim, eu tenho que arranjar uma desculpa. Porque, assim... Se eu marco... Vamos, essa coisa de compromisso é boa, né? Porque, assim, eu marquei com você que a gente vai sair no sábado, mas eu não quero. É o famoso vão marcar. O vão marcar, eu sou adepto do vão marcar. Então eu acho que esse negócio de palavra valer tem um limite. Não. Porque o vão marcar é importante. Sim, mas a questão é a seguinte: você A pode sociedade se carioca utilizar. se estrutura no vão marcar. Mas você pode se utilizar de normas das conexões das palavras, tipo, da etiqueta das palavras a seu favor. O vamos marcar é reconhecidamente talvez não. O vamos educado. O vamos marcar, ele tem um significado que não é instrumental. Porque ele significa eu não quero 100% te ver. E a gente já sabe. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E é um jeito Exato. muito educado. E eu não tô te enganando. Não, e eu acho que é a única pessoa do mundo que eu viro e falo assim, eu vou ser muito sincera, eu não quero sair com você. A gente faz isso. Graças. Mas a gente teve um acordo de que a gente pode fazer isso e a gente simplesmente não leva pro lado pessoal. São 27 anos construindo essa possibilidade, construindo essa relação. E assim, essa coisa do... Porque isso, a coisa do vão marcar, eu acho que leva uma coisa que é o que eu tinha combinado, falado antes, que era... Falado antes do programa até. Não valorizar a palavra não é a mesma coisa que mentira. Não. Porque o mentiroso, ele valoriza a palavra. E ele tem intenção. Exato. Total. O mentiroso, eu sei o valor do que eu tô fazendo, e aí eu faço pra te ludibriar, pra te enganar. Exatamente. O cara que usa a palavra como... A pessoa que usa a palavra de forma leviana, ela não valoriza a palavra pra ela é qualquer coisa que ela fala. E eu não sei o que é mais perigoso. É som organizado.
E eu não sei o que é mais perigoso. Um mentiroso ou um sonso das palavras. Entende? Eu acho que depende do talento. Porque Depende o do quão bom mentiroso, você é. o mentiroso é péssimo, porque, assim, a capacidade de usar as palavras pra mim é, assim, um oásis. Pra mim é uma coisa, assim, afrodisíaca. Agora, quando você se utiliza desse poder pra poder ludibriar o outro, pra poder, sabe, Enganar. é muito frustrante. Só que eu acho que é mais simples lidar com uma pessoa que quando ela te fala uma coisa, tipo assim, eu falo pra você me chamou pra sair, vamos supor que a gente não tivesse esse contrato social nosso de só falar que não quer. Você me chamou pra você, porra, tem um jogo, eu tenho um compromisso de trabalho, sei lá. Essa pessoa, ela tá mentindo. Ela não tá falando algo que não tem um compromisso com a palavra. Tá, mas ela não tá querendo te enganar. Ela... Não, mas essa pessoa, eu acho que a mentira, ela é um signo social que a gente compreende. Ela é um signo social que você ouve a mentira e você fala, tá, essa pessoa tá bullshitando, sabe? A outra coisa é, a pessoa fala e ela quando ela fala que ela, não, vamos sair. Ela fala porque, ela até quer sair com você. É que ela ter falado pra você que ela quer sair com você não significa tanto assim pro futuro, sabe? É uma coisa presente aqui. Eu falei, você não quero, mas pode ser que eu não queira. E dane-se, né? No caso. Então eu acho que tem... mas esse dane-se, eu acho que você ignora as normas sociais. Pois Como se a norma social abraçasse, em parte, essa mentirinha. Ele abraça a mentira pra que você... A gente não vive numa sociedade que você pode simplesmente dizer não na cara da pessoa. Tipo, não é a cultura brasileira, não é a cultura carioca, não é a cultura fluminense. Então, assim, é de bom tom que você resguarde o outro do seu não em outdoor. É aquela mentira funcional. É aquela mentira que você conta pra preservar uma paz social, uma estabilidade, Tá, aí a gente entra em outras questões, porque tem gente que mente pra preservar... Por exemplo, comida. Eu não posso ir da sua casa, não posso. Não pode. E você fazer uma comida pra mim... E eu falar que tá horrível. Não. Isso não pode acontecer. Cara, inclusive... não vou nem falar, porque eu... Tem uma vez eu jantei na casa de uma pessoa e tem uma comida... Do Flávio. Não, Flávio não, como é que era o nome? Do Fred? Não vou falar. Faz muitos anos isso, hein? Perdão, Ainda bem, Flávio. tomara que a pessoa esteja assistindo, porque vai o Brasil todo assistir. Mas assim, eu fui comer na casa da Como ele faz pessoa parte do Brasil, ele vai assistir. e eu não comia a comida que ele serviu. Eu não comia. E eu simplesmente naquele dia eu comi. Cara, é um esforço. Terror e pânico. Terror e pânico. É isso. Mas eu tava mentindo? Tava. Com a sua ação, inclusive. E por um Comendo. sacrifício gigantesco. Cara, mas você comeu uma comida que você não gosta. E você, na paz. Entende? Eu acho que existe um acordo social de que você vai precisar fazer isso. Ou então você inventa algum... Cara, a gente tem um caso. Meu Deus, que medo. Será que eu posso falar? Eu vou falar, Vai depois falar. eu pergunto Qualquer pra coisa- pessoa. qualquer coisa Depois eu corta. pergunto pra pessoa se vai ter que cortar. Flávio, Tá. qualquer coisa... Tava num jantar em família. Na casa de um familiar do... Enfim, eu vou inventar uma história. Tipo, um amigo de um amigo. Eu tenho um tio Eu tenho um que foi na tio casa de um que foi na casa de um amigo. amigo. É isso. E aí esse tio viu que tinha alguém Como é da o nome do família. tio? Vamos estabelecer que o nome do Fred. tio. Tio Fred foi na Tio casa do Fred amigo. foi num jantar. E aí Fred tinha um amigo que tava nesse... Cara, vai ficando muito longo. Caraca, me calacrei Vai, aqui. Giovana. E aí, uma pessoa do jantar não comia comida do jantar. E aí, ao invés dessa pessoa simplesmente falar assim, poxa, eu preciso passar em casa rapidinho. Ou, minha mãe me chamou pra poder... vou precisar ajudar minha mãe a fazer alguma coisa. Ao invés de inventar qualquer história, a pessoa virou e falou assim, eu vou no McDonald's. E isso causou um alvoroço na mesa de jantar do Fred. Caralho, Assim, coitado do Fred, cara. cara, eu acho uma falta de sensibilidade tamanha. E eu espero, por favor, minta. Não vai falar que você foi no McDonald's. Tipo assim, fala que você teve uma desinteria e foi pra casa. E depois volta, melhorei, opa. Só que, tipo, a questão é que... Eu não deixo de confiar em você se você me preservar uma coisa que... Tipo, eu e você sabemos que você não gostou. Tá, mas sabe? essa a gente tá falando de coisas que não são determinantes. Não, mas eu tô falando que existe esse caso que é mais uma mentira. É uma mentira
Você tá mentindo, só que você não tá vulgarizando o uso da palavra, sabe? Você não tá Sim. usando a sua palavra ao vento, falando qualquer coisa que te E vier na nem cabeça. acho que vulgarizando e a não... mentira. Porque É. aí eu sei que o assunto do podcast não é mentira, mas eu preciso fazer um disclaimer. Porque assim, eu fico possessa quando alguém, em alguma relação, em alguma amizade, alguma relação familiar, a pessoa mente e fala: eu queria fazer isso pra te preservar. Tipo assim, se você teve que falar isso, com certeza não era algo que dava pra preservar a pessoa. E desculpa. Muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, o eu faço algo pra te preservar eu faço algo pra me preservar da sua reação. Exatamente! Exatamente! Eu não quero lidar com a sua reação, então eu minto. Exatamente! Tipo assim, calma aí. Calma, não coloca em mim o teu problema. Não é porque você é um frouxo. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, Exato. entende? Não. E eu quero ter o direito de reclamar do que você fez. Eu não quero ser Provavelmente o que você preservado. fez foi errado. Provavelmente, se a gente tá falando sobre... Provavelmente o que você fez foi errado. Perfeito. Não existe algo que você faça que você não vai poder contar pra pessoa e que... E pior, a pessoa descobre e você ainda usa essa justificativa. Tipo, Eu vou fazer uma afirmação poderosa. Brasil! É raríssimo que isso que Giovanna falou que a pessoa esteja realmente querendo proteger. Raríssimo. Tipo assim, se alguém souber um 90... caso... Se alguém souber um caso, eu... Não, só aqueles casos de tipo assim... Não, a pessoa ia fazer um negócio e aí morreu alguém e aí você esconde por um tempo. Que é uma coisa temporária. Mais ou menos. Mas também temporário por quanto tempo? Porque via de regra... Nebuloso. A pessoa que falou mentir pra te proteger eu sou um covarde e não quero lidar com as consequências do que eu fiz. Exatamente, É isso. exatamente. Perfeito, Então tá bom. acordamos, podemos voltar ao assunto. Palavras, apenas palavras. Uma questão que eu tenho com esse meu apego com as palavras é que, como a palavra pra mim é uma coisa muito importante, como pra mim a palavra tá, assim, num nível de magnitude gigantesco, eu acabo sofrendo um problema no meu dia a dia, porque eu dou também um pouco mais importância às palavras do que talvez o ser humano médio. E aí, pra mim, quando a pessoa, ela diz alguma coisa, eu assumo, e isso é uma política minha, puramente minha. Mas assim, com certeza alguém já pensou isso antes de mim, e muito melhor elucubrado do que eu. Mas eu entendo que tudo aquilo que a palavra significa é dito quando ela é proferida. A pessoa que falou provavelmente nem sabe o que a palavra significa, Giovanna. Ela sabe. Muitas das vezes, Ela sabe. espiritualmente, ela sabe. Ela sabe. A palavra, ela carrega coisas consigo. Literalmente? Quase. Mas, assim... Eu fazia o Beetlejuice, a peça, o musical. Tinha uma cena... Tinha um personagem que eles estavam querendo... Um casal de personagens que eles queriam ter um filho. Perfeito. E aí, no meio da música... E eles eram um casal super... Como é que diz? Super Caxias. Era um casal super Caxias. Um casal que queria... Que tudo tinha que ser muito perfeitinho. Bem um estereótipo, assim. E aí, na música... Ele usava a palavra estéril. É impossível que essa palavra não carregue, ao mesmo tempo, a noção de ter a possibilidade ou não de ter filhos e a noia dos personagens com relação à higiene e toda a parte simbólica que seria pessoas noiadas com higiene. Tipo assim, não tem como você escolher um significado na hora que você profere a palavra. Entende? Eu entendo, mas eu não concordo, não. Por quê? Porque a linguagem, vai lá, vamos entrar na... Não, peraí, deixa eu falar, olha só. O que acontece? Quando você fala, o outro entende alguma coisa. Certo. E o que ele entende pode não ser exatamente o que você quis dizer. Mas você também você é responsável um pouco pelo que a pessoa entendeu. Então, mas é porque eu acho que eu acho que tem vários problemas disso. Que tem um problema que é meio técnico, que é tipo assim, cara, as pessoas não têm um vocabulário extenso e completo pra ter domínio sobre o que tá dizendo o tempo todo. Tipo assim, então, assim, a palavra, a minha questão a palavra, ela não existe num vácuo, ela existe dentro de um contexto de um discurso. E você Sim. tem que fazer um exercício de interpretativo de ver qual é a aplicação daquela palavra dentro daquele discurso.
Eu não acho que a palavra tem essa carga total de significado a todo momento que ela é proferida. Eu não acho isso, Eu entendo isso que você diz, mas aí eu acho que tem que ser uma coisa muito específica, assim. Ou a pessoa é uma, sei lá, ou é criança, ou a pessoa realmente, assim, claramente não tem muito repertório. Mas eu acho que, pelo menos na maioria das pessoas que eu convivo, eu levo... Porque, assim, existem palavras que às vezes você não sabe exatamente o significado dela, mas você entende o contexto, você entende, sabe? Você já ouviu ela sendo falada em outras... Dá um exemplo. Aí já era. É que eu tenho que dar algum exemplo que, assim, eu não fale a minha terapia aqui, entende? Fala uma parte da terapia só. É quase como se... Sabe, sei lá, um ato falho que a pessoa faça. Sim. Ato falho é muito conhecido como, sei lá, eu troco o nome. Ao invés de eu falar o teu nome, eu vou lá e falo o nome do meu pai, ou o que for. Bizarro. Tira brincadeira. Assim, não, acho que não nesse caso, mas assim... Não. Mas em alguns casos, Até sim, que se vai. você confunde... Mas a questão é que, assim... O ato falho, ele é muito entendido como... E provavelmente... Gente, não sei de psicologia, isso aqui não é nada comprometido com... Nós dois somos completos ignorantes com tudo que a gente fala, absolutamente. Então, assim... Mas eu acredito que exista como se fosse um ato falho intrínseco à palavra. Entende? Uhum. Entendi. Ok. Ok. Entendi. É uma fatalidade da vida. Mas eu acho que não tem como você tirar... Tipo assim, é como se... Porque o oposto disso seria... Eu falo uma coisa pra você... E só aquilo que eu... Exatamente aquilo que eu pensei... É aquilo que aquilo significa. E não é. Porque você tá dizendo... Eu tenho uma certa responsabilidade na comunicação. Quando eu falo alguma coisa, eu tenho que tentar também... E isso é uma coisa que... E eu acho que, em parte, a nossa cabeça faz isso. Não, a gente faz... Mas é porque eu acho que isso que você falou tem uma repercussão muito conhecida no mundo de hoje, que é o... Ah, mas eu fui tirado de contexto numa fala que eu tive pública. Tipo assim, isso acontece muito, sim. tá? Não tô dizendo que não acontece se tirar de contexto. Uhum. Mas também existe o caso da pessoa que não tem cuidado com o que fala. E aí, você meio que fica à mercê de quem tá ouvindo. E, tipo assim, se você tá falando publicamente, você não pode simplesmente assumir que todo mundo vai ter o melhor das intenções com todas as interpretações. Você tem que ter um cuidado com aquilo que você fala. E eu acho que também tem uma outra dinâmica que, acho pra terminar, né? A última... Não sei se terminar? Sim. Pra terminar, já estamos encaminhando pro final. Uma última coisa que tem que falar é o impacto que a rede social tem no uso da palavra. Porque é loucura, né? As pessoas... Tipo assim, é insanidade. Na rede social, primeiro que você pode apagar, que é uma loucura. É tipo assim, eu entendo você poder pagar, só que assim, o fato de você poder apagar, a gente tá até falando sobre isso outro dia. Às vezes a pessoa, ela posta uma opinião que ela acha que vai causar, só que causa demais e aí ela paga. Ou seja, aquela opinião nunca foi dela. Ela só falou qualquer coisa. Ela realmente, tipo assim, ela não queria ter a responsabilidade dela sobre aquela opinião. Exato. Que é a vulgarização máxima da coisa, que é... E aí, parece que a pessoa, ela dissocia. Eu tenho um processo de delírio, psicose, sei lá, que a pessoa tá na rede social, ela dissocia de tal forma que ela acha que o que ela fala ali não tem uma ligação com o que ela acredita na vida dela. Mas sabe o que eu acho que é isso? Cara, eu falar isso no final do episódio é brabo. Porque isso abre um episódio inteiro. Pro próximo episódio. Pro próximo episódio. É porque é o seguinte, eu entendo que existe um ser virtual paralelo ao sujeito que vive. Eu realmente acredito nisso. E não é doideira, porque assim... É doideira, mas é verdade. Não, mas é porque assim, o pessoal fala, é porque as pessoas falam ali escondidos, né, atrás de um perfil, atrás de uma foto falsa. Eu não acho que é só isso. Eu acho que até mesmo quando a pessoa publica um comentário ou alguma coisa do tipo, e tá com a foto dela, tá com o nome dela, às vezes tá o contato, diz quem é o filho. Assim, eu acho que existe esse ser virtual que vive para além da nossa vida real. E que tem uma parada nisso, que é nós sujeitos, nós não somos átomos, né? A gente vive em relação com o meio. Sim. Então, quando você vai publicando e alimentando um sujeito virtual, ele vai pegando as características e os incentivos do meio que ele tá. Sim. Então, quando você vê... Cara, isso é bizarro, porque isso... Enfim, eu apaguei meu Twitter, né? Porque teve um momento da minha vida que eu falei, cara, isso aqui não sou eu. Eu não reconheço isso aqui. Porque você começa a agir de uma forma que você nunca... Nem que você nunca faria na vida real. Porque até aí, ok. Você falar coisas que você não falaria ao vivo, você falar no Twitter. O problema é que você fala coisas que você não reconhece você naquilo que você falou. Mas é porque é uma subjetividade que se constrói paralela à sua.
Eu acho que a comprovação disso é quando você faz, tipo, mensagem de aniversário. Nossa senhora. E às vezes mensagens de pessoas que faleceram. As pessoas mandam mensagem É. de quem faleceu pela rede social. Eu acho que isso é uma comprovação de que... Porque é claro que eu acho que, em parte, você tá querendo que as pessoas saibam o discurso que você falaria para aquela pessoa que você perdeu, com o intuito de alguma forma, tornar aquilo real. Mas é você jogando uma subjetividade, você falando sobre um outro sujeito virtual, justamente para tornar aquilo real. Não, e muito Faz doido. Faz sentido total. Eu acho que muito pra gente terminar. Terminar? Terminar. Não a nossa relação. O podcast. O episódio. Enfim. O episódio. O episódio. Pra terminar, vai ter outros episódios. Que é o fato de que, tipo assim, é muito doido que na rede social você fala pra muito mais gente e a sua palavra vale menos, né? Porque, tipo assim, se eu tô falando Em com tese, você... você deve... tipo assim, eu tô falando com você, eu menti pra você. Aham. Ou eu falei uma coisa que não vale nada pra você, eu falei pra você. Sim. Na rede social eu falo pra uma galera. Aham. E tá tudo bem. Parece que quanto mais gente você fala, mais ok. Cara, de novo, tudo e nada são sinônimos. Se eu falo pra absolutamente todo mundo e eu falar pra ninguém, é a mesma coisa. Não, até porque a pessoa não existe, né? Que é tudo virtual. Então. São vários sujeitos ali, são vários rabus. Acho que terminar eu não tenho certeza se a gente entende que o virtual existe. Porque a gente fala como se fosse vida real e virtual. A gente ainda tem... Essa dicotomia, ela não tá muito bem estabelecida ainda, eu acho. De como a gente lida com aquilo que não tá aqui presente, tá virtual. Porque eu acho que em parte é verdade. Em parte o virtual não existe de fato. Tipo assim, em parte o virtual Cara, não é eu vida acho real. que existe. Eu acho que existe. Mas em outra parte existe. Porque se o virtual não existe, as relações pessoais não existem. Porque é equivalente. Eu acho que não. Eu acho que os processos são equivalentes. Não, é porque... O que constrói um e outro é equivalente. eu acho que o ponto fundamental é... O virtual ele pode não ser igual à vida real. Mas ele existe. Não, exatamente. Ele é outra coisa, sabe, mas ele é existe. a diferença entre real e... Vou lembrar. Porque tem a diferença entre aquilo que é a realidade e aquilo que é verdade. Tipo, se a coisa existe ou se aquilo... Isso vai pra outro episódio. Depois Próximos episódios sobre critérios... A gente, na verdade, isso é um grande esquema de pirâmide pra vocês entrarem pro nosso podcast filosófico, né? Porque isso aqui tá ficando um podcast filosófico. Gente, muito obrigado por terem assistido mais um episódio de Sabe o que me irrita. Por favor, comentem as irritações de vocês. E o que me irrita mesmo... isso é a coisa que mais me irrita atualmente, é você que tá aí me vendo, que viu o podcast todo, a gente falando uma quantidade intergaláctica de groselha, falando coisas que não faz sentido, chegou no final e não comentou, não seguiu, não compartilhou, não fez nada. Isso é ridículo, gente. Manda pra pessoa que te irrita, manda pra pessoa que tem irritações em comum. Manda como indireta. Manda pra aquela pessoa que faz exatamente o que irrita a gente. Fala, olha aqui, vê isso aqui. Aquela pessoa que mentiu e disse... Aquela pessoa que marcou pra almoçar com você quarta-feira e não foi. Falou Manda que tinha pra que levar a ela. avó no veterinário. Manda pra ela. A gente fez esse programa pra você. Exato. A pessoa que te enviou isso mandou uma DM pra gente. E a gente fez isso pra você. Perfeito. Fica atento. É isso. Um abraço, gente. Muito obrigada. Beijo.